Olá, olá! Estamos de volta com a nossa batalha. Exatamente. Lembrando que uma vez por mês nós temos aqui no Fala Mercado o nosso conteúdo especial em que a gente apresenta um mesmo assunto dividido em dois lados, sem ter pretensão alguma de saber quem é o melhor. O que a gente quer aqui é conversar sobre oportunidades e desafios do mesmo tema. Então fica comigo que a batalha vai começar. Atender a um cliente para produzir conteúdo para a chamada mídia espontânea já é um desafio enorme. O assessor de imprensa precisa se valer de muito relacionamento e uma alta capacidade estratégica. Então, por isso a gente pergunta, assessoria de imprensa, geral ou especializada? E para apresentar as diferentes visões de um mesmo ofício, hoje eu recebo no Fala Mercado a Aline Moura, que é jornalista com mais de 20 anos de experiência e é fundadora da Faro Comunicação, que tem quase 15, né, Aline? Isso aí. E também comigo, Simiane Gil, que é fundadora da Infinito Assessoria, que agora em março, né, completa 23 anos de atuação e que atende exclusivamente clientes da área de design e arquitetura. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Fala Mercado. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, aí, pela oportunidade, pelo espaço e que bom estar aí com a Simiane, que também é uma colega aí com larga experiência, né? Eu adorei o convite também. Que bom, gurias, que bom. Bom, hoje, como a gente já falou, a gente não quer saber que lado é o melhor, quem vai vencer, não é esta a proposta da batalha. O que a gente quer aqui é ouvir os dois lados de um mesmo assunto. E aí as meninas toparam vir compartilhar com a gente as experiências de uma assessoria mais geral, que atende clientes de diferentes segmentos, versus a Simiane a Simiane representando as assessorias que escolhem, então, segmentar o seu atendimento em clientes mais específicos. Então, gurias, eu acho que a gente precisa começar literalmente do começo. Benefícios, cada uma com a sua opção de atuação, de atender na assessoria de imprensa. Quem começa? Eu vou escolher. Você. Vai, Aline. Não, beleza. Não, a Faro Comunicação, ela procura trabalhar de uma forma disruptiva clientes corporativos, né? Então, a Faro, ela já nasceu focada em comunicação empresarial, né? E eu gosto muito de trabalhar com diversos segmentos, porque a gente acaba jornalista, né, entrando, fazendo uma imersão assim em assuntos, né, dentro da economia, negócio, tecnologia, né, inovação bastante aí, e aí eu acho que fica rico trabalhar, sabe, com várias pautas diferentes, não tem uma rotina e trabalho com vários veículos diferentes. Vamos chegar nesse assunto, vamos chegar nesse assunto. Que é muito bom. Que é muito bom. Que dá um repertório interessante. Muito, eu gosto muito. Simiane. E a Infinito iniciou justamente com uma dificuldade de não ter assessores de imprensa no Rio Grande do Sul especializados na área de arquitetura, decoração e design. Porque o meu início foi numa revista, a Star.com, e a gente não recebia pautas. Eu tinha que ir atrás, eu na época era secretária dessa revista, e tinha que ir atrás de marcas, atrás de pautas para poder inserir nela. E eu vi aí um nicho super bacana, comecei com eventos e depois incorporei a assessoria de imprensa com uma equipe especializada de jornalistas. E quais são os benefícios que tu entende, assim, de ter esse foco super definido, né? Eu hoje não preciso mais ir atrás do jornalista, ele vem até mim. Então eu consegui ser referência no mercado e hoje eu só mando no início do ano, no final do ano, quem eu vou atender no ano seguinte. E as pautas vêm direto para mim. É muito difícil eu ter que formatar uma pauta especial. Porque sempre tem espaço, porque os veículos hoje também dessa área são restritos. Ah, sim, perfeito. Gurias, nem tudo são flores, né? Então, acho que é legal também a gente abordar quais são as dificuldades que ter feito essas escolhas traz para vocês, né? Seja a escolha de atender o maior número de segmentos, né? Por conta desse repertório que tu comentaste, Aline. E essas dificuldades de ser tão segmentada, assim, tão específica dentro do mercado que a gente atua.
os desafios. Então, os desafios da nossa área hoje é ter um bom texto, relacionamento, agilidade, né? E principalmente provocar ações de PR, ações que impactam o teu cliente no mercado, colocando ele como fonte de informação e principalmente analisando junto com o marketing da empresa, porque a nossa comunicação trabalha lado a lado com o marketing da empresa, para tu criar uma estratégia, um planejamento de comunicação, né? E principalmente uma entrega de resultados. É o que eu falo para minha equipe. A gente leva muito tempo para conquistar um cliente e 1 minuto para perder. Então, se tu não tiver um bom atendimento desde o início, agilidade, estar presente no WhatsApp, ter um bom relacionamento com a imprensa e vender boas pautas, né? Tu não te sustenta, tu não te mantém. Então, eu vejo assim que a comunicação ela tá rápida e muito estratégica. E hoje, quem não está aberto a isso, quem não está ligado nisso, ela não se mantém. E para ti, Simiane, essas dificuldades de ter essa opção de ser nichada? Para mim, a dificuldade são colaboradores. Porque o texto de arquitetura, de arte, de design, ele é muito específico. Hoje, um jornalista que entra para trabalhar na Infinito, ele demora 6 meses para entrar no ritmo que a gente trabalha de nível de texto. Né? Eu entrego quase a matéria pronta. Não tem muita coisa para mudar ou alterar. Né? Então, a gente preza justamente por isso, porque hoje as redações estão muito pequenas. Né? Então, a gente precisa ao máximo ser quase um colaborador interno, sendo externo. Né? Então, a minha dificuldade hoje, as minhas dores, as dores da Infinita, é mão de obra. Interessante isso. Porque isso eu acho um ponto super importante, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Aline? O quanto seria enriquecedor se todo jornalista tivesse a experiência de ser repórter uma vez na vida e assessor de imprensa, para entender o quanto a gente se retroalimenta. Esse é o diferencial da Faro, sabe? É o que eu sempre digo para minha equipe, para essa gurizada que está entrando no mercado hoje. Inclusive, eu já fui chamada para falar lá na Famecos, a importância de um assessor de comunicação passar por veículo, é trabalhar do outro lado da cozinha. Porque a gente sabe como trabalha a produção, como é que tu vai elaborar a pauta, vender a pauta, porque a gente vende a pauta. Então, né, às vezes... E até uma questão, às vezes, de horário, né, Aline? Assim, no caso da Simiane também deve rolar isso, sei lá, revistas, portais. Meia-noite estão ligando, pedindo material. E tu já enviou e que não acha. Não, ou cai no spam. Ou, por exemplo, os horários de fechamento de quando o assessor vende a pauta, né? Assim, saber que, sei lá, vamos supor que eu vou falar de mim, tá? No coletivo.net, lá num portal. Sexta-feira, 6 da tarde, não adianta mandar mais nada, porque assim, acabou, o noticiário já tá fechado. Vai ter, claro, tem um fura-pauta, tem parem as máquinas, né? Ok, acontece. Mas assim, normalmente, tem que saber que, sei lá, 8 da noite, num jornal impresso, acabou, a notícia velha, não dá mais tempo de mandar rodar. Então, entender essa dinâmica, entender às vezes, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, no recesso ali entre Natal e Ano Novo, talvez seja um período para alguns veículos mais escasso de pautas. Então, aqui daqui a pouco tem uma oportunidade de vender uma pauta diferente, né? Então, assim, esse entendimento dos dois lados e saber o quanto isso se retroalimenta, todo mundo ganha, né? E no nosso caso, da Infinito, principalmente início de mês, né? As revistas tu manda até dia 5. Perfeito. Depois do dia 5, esquece. Tu não entra mais na revista do mês seguinte. Claro. E eu falo muito também assim em fórum com a imprensa, né? A gente sabe que o pessoal de jornal tu não pode ligar às 5 da tarde para uma redação. Não pode, exato. Está no auge do fechamento. Então esquece, não quer brigar ou criar um atrito com o pessoal, que eles reclamam, que os assessores de imprensa não sabem. Não dá para ligar às 5 da tarde, não dá para fazer follow. E televisão e rádio se faz pela manhã. E da tarde não. Da tarde já está todo com as pautas na rua
né? Então eu acho que esse cuidado tem que ter, e principalmente na agilidade e para quem tu vai mandar a pauta. Como aqui, vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? Aqui então a gente tem duas grandes, não, nem vou falar, tem 3 grandes editoras de economia e negócio, né? O que tu vai enviar para uma e o que tu vai enviar para outra. Nunca, né, mandar a mesma pauta. Se tu está enviando uma pauta exclusiva, que eu acho que tem muito, é exclusiva. E se o cliente, porque não sei o que, olha, vale a pena segurar essa pauta, porque o retorno vai ser bom. A gente tem que matar no peito, né? Então, assim, esse cuidado com o jornalista, com os colunistas, vem da experiência, né? E do conhecimento da área, tanto de veículo como de E como que funciona assessoria. isso no caso da especialização? Porque assim, tem clientes, e eu vou falar um pouco da experiência que eu tive de quando eu trabalhei desse lado do balcão. Tem cliente que quer qualidade, ele quer sair no veículo mais especializado possível, porque é o que vai atingir o público dele. Tem cliente que quer quantidade. Como que acontece isso, por exemplo, numa assessoria especializada, né? Porque quantidade é diferença, eu filtro né? antes de fechar o contrato, o cliente. Já se estabelecem as expectativas. Na verdade, assim, eu não fecho contrato antes de 5 reuniões, né? E só mando a proposta depois da 3ª reunião. Porque eu preciso entender se esse cliente está pronto, né, para receber um trabalho nosso, que é bem específico, não? Sim. Então, é um tempo maior de trabalho, porque as pautas são mais elaboradas, tem a questão toda de tu mapear o que o cliente tem que fotografar, tem que organizar tudo. Então, nossa preparação no mínimo é 3 meses para depois ir ao mercado. Então, esse cliente precisa entender isso. Claro que se for só uma ação, um evento, um lançamento de produto é diferente. Mas contratos, que geralmente eu prezo por contratos anuais, são diferenciados. Você tocou num ponto bem importante, e que isso também foi uma postura que eu mudei de algum tempo para cá com a Faro. Eu não pego cliente com menos de 3 meses de trabalho. Trabalhos pontuais, assim, um job pontual. Olha, exceção da exceção, porque é algo que talvez valha a pena. Vai valer a pena. Vai trazer outro tipo de ganho. Vai trazer uma luz importante. É muito bem avaliado. Nós não fechamos por menos de 4 meses de contrato. Eu não trabalho por menos de 6 a 1 ano. Os contratos na Faro são a maioria deles anuais, tá? E eu já, em reunião, na primeira reunião, eu já digo, olha, a Faro Comunicação trabalha com os principais veículos de comunicação. Aqui não é número e aqui não é para vender bala de gude na esquina do Rochinha. São trabalhos, é uma comunicação completamente estratégica. E que leva tempo, né? Leva tempo e eu sempre digo, é uma construção num relacionamento na imprensa. Né? Então, e até com o próprio cliente precisa estudar ele, precisa entender ele. Tem muitos que às vezes caem de paraquedas, mesmo sendo especializado. Claro, porque tem suas peculiaridades. Sim, isso eu acho que é legal de comentar também, porque assim, a Aline falou, né, tem uma imersão no cliente, tem uma dedicação ao negócio dele, porque de fato a assessoria de imprensa está cada vez mais sendo vista como estratégica. Né? Eu digo isso muito da assessoria de imprensa também, assim como com a agência de publicidade. Não se entra mais pelo compras, né? Tu não entra como um fornecedor, tu entra como um braço do decisor, né? Do tomador de decisão. Eu lembro que quando eu trabalhava com assessoria, a gente tinha uma brincadeira, mas que é muito surreal, que era assim, a gente dizia para os clientes, vocês não podem mentir para 2 pessoas na vida de vocês, a assessora e o advogado. Isso aí. Porque é quem vai te salvar nos momentos mais difíceis. Ali na frente. Porque tu vai precisar. Principalmente para fazer uma gestão de crise. Exatamente. Tem que saber onde é que tu está pisando. Vamos combinar que gestão de crise hoje em dia, né, não importa nem o tamanho do cliente. Sim. Redes sociais estão aí para... Não, tem que agir rápido. Né, exato. Então, assim, mas falando dessa questão da imersão no cliente, por mais segmentado que seja, todo cliente tem a sua peculiaridade, né? Tem o seu DNA, tu tem que entender como funciona, qual de fato a expectativa dele, o que ele pode entregar
pros veículos, né? E principalmente eu acho importante fazer imersão dentro da empresa. Uhum. Né? Quando a gente fecha um contrato, a gente fica no mínimo uma semana Aham. dentro daquela empresa para entender todo o funcionamento, toda a produção, para poder ter repertório, né? Para poder comunicar futuramente. E o mesmo acontece quando ela é geral, né? Só que de uma forma diferente, porque às vezes vem, por exemplo, um cliente de um nicho que tu nunca atendeu. E aí, precisa entender. Precisa entender. Né? Precisa aprender sobre aquilo, porque tu é a cara do cliente na frente do veículo, né? Tu sabe que eu tenho segmentos que eu não atendo, tá? Que eu nunca atendi e não faço questão de atender. Por questões éticas e por questões, assim, não faço política, que já me procuraram para fazer política, não faço. Não faço estética, dermatologista, coisas assim de... Porque como eu fiz o Vida de Saúde, eu fui editora do Vida de Saúde há muito tempo, as pessoas ligam para trabalhar todos os procedimentos estéticos. Não, atendo hospital, sim. Uma clínica de médicos, sim. Agora, estética, médicos e políticos, não. Por quê? Porque eu gosto de atender empresas. Então, a Faro, ela é segmentada para empresas, né? Então, a gente atende indústria, construtora, corretora, né? Atendemos um estádio de futebol, né? Que também traz todo um business aí diferente, né? Vai além do futebol. Né? Mas, por exemplo, eu conheço muito bem a história da Faro, né? A gente vi nascer a Faro. Mas assim, daqui a pouco vem pra ti um cliente de gastronomia, um cliente de moda. E tu tem que fazer essa imersão, né? Tu tem que entender, não necessariamente do negócio dele, que ninguém vai entender melhor do negócio dele do que ele mesmo, né? Sim. Mas, assim, o que ele tem a oferecer pro veículo, né? Aí cabe a gente avaliar com sinceridade se vai ter escopo de trabalho para atendê-lo, né? Fazer um trabalho longo de comunicação. Isso vem uma pergunta que eu... Aí é curiosidade, assim... que eu acho que eu já sei a resposta, mas enfim. Vocês já negaram clientes? Sim. Já perdi a conta. Já neguei muito cliente. E? Tudo certo. Dá um alívio na alma, né? Poder dizer... Principalmente depois que tu vê que a outra assessoria pegou e tu vê. Eu sabia que isso ia acontecer. Ia dar ruim. Deve dar um alívio na... Deve não, eu pergunto sempre isso e eu normalmente ouço essa resposta, porque eu também vivi essa experiência de dizer não me serve, não vai rolar, não compactuo com isso, ou assim, olha, não acredito nesse negócio, né? Não vou representar perante a imprensa algo que não faz sentido pra mim. É um alívio de dizer, realmente, esse é meu posicionamento e pronto. E eu já me arrependi muitas vezes de dizer sim, porque a pessoa insistiu muito e depois eu tive que demitir o cliente. Porque eu já demiti também vários. Que também eu não consigo trabalhar para quem não deu match. Não consigo. É porque tem que rolar uma sinergia, tem né? que rolar. Tem que chegar. E eu sou uma coisa, porque eu sou canceriana. Tem que né? vestir então, a camiseta. Eu sou uma coisa horrorosa. A intensidade. Não, a canceriana ela tem que gostar, tem que amar, porque senão depois ela vai odiar, entendeu? E já a leonina tem que admirar. Ai, meu Deus do céu, olha as assessoras que eu tenho hoje. Uma leonina e uma canceriana. Mas eu tenho o meu escorpiãozinho. Mas eu vou dizer, eu tenho que admirar o meu cliente. E quando eu admiro o meu cliente e acredito naquele projeto, meu olho brilha. E eu busco, eu compro a ideia e eu visto a camiseta, entende? Eu tenho que atender aquele cliente o tempo todo, e tem clientes que a gente é apaixonada, de admiração, de respeito e tal. E tem aqueles, quando entra na Faro, acaba até desestruturando o clima, a equipe, sabe? E a mim, que sou o centro da Faro. Claro. Então, teve cliente assim, que, nossa, deu chegar e dizer, olha... Acabamos aqui. Obrigada. Não precisa nem me pagar. Eu já Acabamos aqui. Não tá dando. Já falei essa frase, não precisa pagar. Eu não faço questão, inclusive. E que te gera um estresse tão grande que não vale a pena tu passar por isso, entendeu? E contaminar a tua equipe. Independe de ser geral ou especializada. Independe. Bom,
Pra quem chegou até aqui, eu quero lembrar que o Fala Mercado é um oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. Meninas, agora eu vou fazer uma pergunta específica para cada uma, dentro do que a gente vem conversando, assim, do que deu para entender. Aline, ter tantos segmentos assim dentro da Faro exige que tu tenha um conhecimento muito amplo da imprensa. E aí era isso que eu te falei, a gente vai falar sobre isso, que precisa conhecer quem são as pessoas de todas as editorias, basicamente. Sim. Porque tu tem dentro da tua estrutura clientes de diferentes segmentos. Então, quando a gente, tem inovação, tecnologia, tem economia, poderia ter gastronomia, moda, saúde, enfim. E por isso tu precisa, como que acontece essa tua atualização, esse teu relacionamento, considerando esses diferentes clientes? Bom, muito boa pergunta. É o que eu falo para a minha equipe. A jornalista tem que estar sempre ligado em notícia, entendeu? Eu me acordo ouvindo rádio, né? Eu gosto de acompanhar. Aí tem que ler, né? Meu pai dizia, que eu sou filha de jornalista, meu pai dizia... Filha, sobrinha. Meu pai dizia, jornalista que não lê não é jornalista. E eu não entendia, depois eu fui compreender melhor o que ele falava e é verdade. A gente tem que estar sempre lendo. Não adianta tu entrar tanto numa assessoria de imprensa quanto num veículo de comunicação se tu não lê outros veículos e não ouvir outras opiniões, porque é aquilo ali que vai ser o teu combustível para tu criar pautas e ver possibilidades para o teu cliente. Então, assim, se eu quero valor econômico, se eu quero revista Exame, eu tenho que saber quem é quem. Eu me apresento, eu entro nas redações. Aqui nem preciso dizer, né? Porque eu fui criada nas redações aqui. Mas, para fora, quando eu vou a São Paulo, eu encontro colegas, tem muitos colegas trabalhando fora. Sim, sim. Nós exportamos muitos talentos. Muitos talentos, muita gente boa em vários veículos. Então, eu falo, eu procuro, eu ligo, me conta onde é que tu anda, porque isso é um assessor de comunicação corporativa, relacionamento, sabe? E ler. Eu gosto de ler tudo. Eu gosto de assistir Globo News. Tem um programa em pauta. Chega de noite, eu gosto de ver noticiário. Sabe? Até filme, até alguma coisa de entrevista, porque é isso que vai me alimentar. Claro. E eu levo isso para as reuniões de pauta na Faro. Eu levo isso para eles, né? Então, é onde a gente se abastece. É se alimentar, né? É o se alimentar, é o nosso combustível, né? Muitas pautas eu tirei para clientes da Faro assistindo um GNT, assistindo um Globo News, assistindo Band News. Ou a Band News está com uma pauta ontem de noite que eu vi assim assado, vamos pegar o nosso cliente, ou eu ouvi alguma coisa da noite na rádio sobre reforma tributária. Cara, vamos pegar o fulano, o Beltrano e oferecer lá para a gaúcha, papapá. Então, tá ligado. Esse é o jornalista. A gente não desliga, né? Não desliga. E ele não importa se tu é de veículo ou se tu é de comunicação empresarial. Tu tem que estar ligado. E o teu cliente quer isso. Claro, claro. E que eu acho também importante colocar que eu gosto, inclusive, de fazer clipagem de concorrentes de cliente. E enviar para o meu cliente. Ele está vendo que tu está interessado, que tu está analisando, que tu está mostrando, que tu está levando, né? Então, eu acho que é isso, é o que abastece. Simiane, não é muito diferente, na verdade, na segmentada. Não, não é. Porque tu exige de ti, ainda que tu seja extremamente segmentada, uma atualização, né, de quem está nesses veículos. Então, também queria entender como é que tu monitora isso, porque também devem ter veículos, tem uns já muito bem estabelecidos, certamente, mas também tem uns que surgem daqui a pouco. Poxa, isso aqui pode ser legal. E mais do que isso, né? Trabalhar de forma segmentada não significa atender somente veículos segmentados, né? Não, justamente isso que eu ia falar. Além da área dos segmentos de arquitetura, decoração, design e arte, a gente também entra em inovação, a gente também entra em economia, a gente também entra em pauta de negócios. Então, por isso que eu digo, a gente tem que entender o cliente para te poder fazer toda a análise e estratégia de comunicação. Porque tem várias, até em moda a gente entra, porque hoje a moda e a arquitetura e a decoração estão super ligadas. Claro.
Já fiz várias pautas, porque na nossa área a gente tem papel de parede da Armani, da Missoni, tem vela, tem tecido. Ralph Lauren. Inclusive de marcas de automóveis também, né? De veículos. A gente tem vários que estão no mercado já. A Audi tem mobiliário. Uau! Esqueci agora o nome da outra que lançou em Milão ano passado. Inclusive, nós hoje atuamos não só no Brasil, a gente atua muito na Itália. Ah, sim. Nós temos clientes hoje que nos contratam pelo relacionamento que nós temos na Itália, principalmente em Milão, que é o berço do design imobiliário, né? Então, a gente leva daqui grandes cases para expor em Milão. Que legal. Né? Porque a Infinito, ela não é uma assessoria de imprensa apenas. A Infinito é uma assessoria de comunicação, que ela, além de fazer a divulgação, ela organiza o lançamento do produto, ela faz o mailing de convidados desse evento, justamente por ser segmentada. O que eu acho também bastante interessante da gente trazer isso, e eu lembro que quando eu trabalhava com assessoria, a gente conversava muito também, né, Aline? Eu lembro de muitas conversas que a gente teve sobre isso, que é o entendimento. Acho que hoje as marcas já entendem um pouco mais isso, né? Mas a gente teve todo um trabalho de explicar para os clientes que a assessoria de imprensa era uma parte do que a gente fazia. Porque quando a gente trabalha com assessoria de comunicação, quando a gente trabalha com comunicação corporativa, quando a gente trabalha com planejamento, enfim, diversos nomes ou áreas específicas, a assessoria de imprensa às vezes é só uma consequência de um trabalho todo de posicionamento, de reputação, enfim, todo estratégico, que dentro deste planejamento tem uma ação de assessoria. Claro que pode ser um cliente só de assessoria de imprensa, não, quero esse o cliente eu só atendo. Lógico, tem. Os da Infinito não são assim. Não, nem não faz. O nosso cliente desde o lançamento de produto, a assessoria de imprensa, mas principalmente relacionamento. Porque na verdade assim, a gente vai entrar em eventos, em redes sociais, a gente vai entrar em comunicação interna, a gente vai entrar em relacionamento com influenciadores, enfim, hoje em dia, por isso que eu digo, assessoria de imprensa é só uma parte. Tem muitas marcas que a gente atende que tem revistas próprias. E que a gente faz edição. Livro, conteúdo, a gente faz edição. Perfeito. Então, a gente entra muito além. A assessoria de comunicação ou de imprensa não é mais aquele modelo de antigamente. Não é mais um Há release. Muito tempo, né? Um release e um fax. Isso. Nossa, eu comecei Tu assim. lembra disso? Coisa triste. Eu comecei com rádio escuta. Ai, meu Deus. Essa galera não sabe o que é rádio escuta e tá de Mas fone. Sabe o que eu digo da rádio escuta? É a melhor técnica, o melhor aprendizado para decupar uma entrevista. Mas, É uma técnica assim, ó, que tu bota aqui. A base de tudo. É a base de tudo. E principalmente o que a gente diz assim, da técnica, da capacidade que a gente adquire de se concentrar em algo com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente, imagina, treinar o cérebro, né, para escutar, escrever o que interessa pro cliente que tu tá representando ali na rádio escuta. Então, assim, e fax, dá um Google. Vocês vão, tem uma galera que nos assiste, talvez não, que não vai pegar a referência do fax. Né? É verdade. Gente, gente, a gente não tinha celular, cara. Era por rádio Motorola. Eu fiz uma cobertura policial. Imagina. Do Fernandinho e Melara, que eu fui uma das que se encantou com Melara, mas isso é uma pauta para outro dia. Adoro, essa eu quero saber depois que desligar. Adoro. Aí, é o Robin Hood. Aí, simplesmente, eu tinha que ligar Motorola, a rádio, para avisar a redação que eu estava percorrendo Alberto Bins, porque o carro ia entrar lá no Plaza São Rafael. Né? Não, eu lembro das minhas primeiras entrevistas mais longas que eu fazia com gravador de fita cassete. Eu ganhei de formatura do meu pai. Um gravador com mini fita. Ai, não, mini fita. Não, o meu ainda foi o grande. E era assim, terminou a fita. Ai, que joia. Só um pouquinho. Vira a fita. Play, rec, pode continuar. Brizola. Eu entrevistei Brizola. Assim. Brizola, com a fita acabando. E ele não parava de falar, eu já me perdi até na pergunta. Mas não vamos muito longe, né? Eu presenciei esse final de semana meninas de 14, 15 anos que não sabiam ver horas em relógio normal. Ai, não acredito. Então. Gente, tô chocada. Imagina se vai saber o que é fax. O que eu vi esses dias?
de uma... Eu não lembro qual era a última pergunta do videozinho, que era mãe e filha de gerações, assim. Então, como que você atende telefone? E aí elas tinham que fazer as mímicas, né? Uhum. E aí a mãe fazia assim. E aí a guria fazia assim, né? E assim... E aí chegava, acho que era o último, assim, como é que você atende faz uma ligação. Não, como que você lê jornal? E a menina olha e pergunta, o que é um jornal? É isso aí, Brasil. É sobre isso, Brasil. É sobre isso. É sobre isso, Brasil. É sobre isso. Mas, meninas, a gente se encaminhando pro final, eu queria que vocês me dissessem assim, vocês acham que os clientes... Vai ser uma pergunta meio idiota, mas é pra gente poder falar, discorrer sobre o assunto, tá? Sim. Idiota no sentido de óbvio, né? Os clientes levam em consideração ser nichado ou ter essa experiência em diversos segmentos na hora de contratar? Com certeza. No teu caso? No meu caso, né? com certeza. Obviamente. Aline, tu acha que isso pesa? Eu acho que no caso da Simiane, é um nicho muito bacana. E ela trabalha com muita empresa que tem fabricação própria, né? Então, marca própria. É marca própria. Então, realmente, eu acho que ela pegou um segmento, um nicho ótimo, né? Um filão. Um filão né? muito bom. E que tava pipocando. E tava, sem querer, né? E na verdade, de uma dor, na verdade, foi de uma dor. E a Infinito é a primeira assessoria do Brasil especializada na área. Que legal. Que bárbaro. Nossa. Não, tira o chapéu. E depois de 2 anos, veio algumas outras em São Paulo e que a gente fez parcerias maravilhosas de trabalho. Então, isso também é legal, né? Tu ser nichado, que tu consegue fazer parcerias com empresas que trazem marcas de fora. Isso foi muito bom pra Trabalhar gente. junto, né? É muito bom. Isso Eu adoro fazer esse tipo de parceria. Acho que enriquece o trabalho, tem muita troca e tu desenvolve uma relação que talvez, não sei se no teu segmento tem isso, de não ser nichado, mas no nosso nichado funciona muito bem mesmo. Essas parcerias. Não, a gente trabalha muito em parceria, eu sou uma pessoa agregadora, eu gosto, né? E a Aline adora fazer uma conexão. Adoro fazer uma conexão, a conexão é comigo, gosto mesmo, né? E a Faro, o que me dá muito orgulho de olhar para trás, né? Toda caminhada que não é fácil chegar até aqui, a gente sabe, né? Quantas pedras no caminho. Muitas. Mas o seguinte, chegar até aqui e ver que a Faro, ela está posicionada no mercado como uma empresa de comunicação corporativa. Eu não uso mais assessoria de imprensa. Porque a gente está além da assessoria de imprensa, né? Então, assim, é estratégica, é relacionamento e a empresa... os empresários estão gostando, né, desse retorno que a gente está entregando para eles. Né? Então, a gente está trabalhando, eu já digo que eu trabalho com os principais veículos de comunicação. Ou seja, demora. Não é para ontem. Entendeu? Tu não vai sair num mês em 50 veículos, mas tu pode sair em 6 veículos durante 30 dias de trabalho, aonde vai te dar um baita de um retorno. É a tua escolha. Sabe? Ou tu pode sair em 6 meses, uma vez por mês em veículos que são altamente valiosos para o teu negócio e dá muito mais resultado. E tu sabe que assim, a gente segurou uma matéria de um super cliente nosso que ganhou 6 páginas impressas na revista Exame. Uau! 6. Não foi nenhuma nem 2, foram 6. Foi a matéria mais acessada do site da Exame. E aí qual foi a história? Além do reconhecimento do presidente da empresa nos parabenizar, veio outras empresas querendo saber quem é a assessoria desse cliente. Justamente. Sem dúvida. Então, isso é o que nos move, é isso que faz brilhar meu olho. E eu valorizo a minha equipe que está junto, porque a gente não faz sozinha. Claro. Eu tenho uma equipe, e é uma equipe que está junto e que abraça. Então, assim, tu entregar um resultado desse, é isso que nos move, né? E eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar, conectando pessoas. E se alguém me procura, que eu acho que tem mais a ver o perfil da Simiane, eu vou dizer, olha, fala com a Simiane. Eu sou uma pessoa que eu indico. Eu também. Isso é uma coisa legal. Tem assessorias
que me indicam. Aline, tu quer pegar o cliente assim assado? Eu não posso pegar porque eu já atendo. Isso. Eu já atendo esse segmento. Eu já atendo esse segmento. Não tenho mais braço. Olha, eu não consigo, né? Enfim, não é pra mim, não é pra estrutura que eu tenho, né? Eu acho que isso também é bacana, E eu acho né? isso bacana, eu acho ético, porque tem mercado pra todo mundo. Com entendeu? certeza, eu acho que isso é super importante. A gente também faz isso. Eu atendo só um cliente por segmento, né, para não ter conflito de interesses. E quando acontece isso e ele quer uma assessoria especializada, eu tenho uma empresa em Novo Hamburgo, que também é especializada na área de arquitetura e decoração, mas geralmente eu mando para São Paulo porque é o mesmo ritmo de trabalho e às vezes tem mais relacionamento, né? Dependendo da marca, eu direciono. Não, e até essa troca, daqui a pouco assim, a Simeone está atendendo um cliente que é específico, mas em algum momento vai precisar de um outro tipo de trabalho que, como tu disseste, não atendo mais de um do mesmo segmento, né? Vai mandar para outro. Ou a Aline também, né? Vai ali atender. Olha, eu acho que nesse momento tu precisa de algo mais específico, mais exclusivo. Manda pra Simeone, então. Exato. Não há um risco ético, não há um risco. Muito pelo contrário, né? E vocês acham que esse entendimento do mercado de comunicação corporativa já tá melhor? Ou vocês acham que ainda tem muita coisinha? Difícil falar, porque eu sou muito lixada. Eu não consigo te falar isso. Sim. Mas no nosso caso, assim, do que a gente se relaciona, com todas as assessorias de São Paulo que são segmentadas em arquitetura, decoração e design, e a gente troca muito e às vezes até divide cliente. Às vezes eu não tenho braço para atender, não quer dividir comigo, eu vou atender mais internacional, tu fica com nacional, porque é muito trabalho. Então, nessa área não tem problema, eu não consigo te falar o que é legal também de entender que realmente aí é muito mais difícil de ter essa coisa mais de concorrência, enfim, porque vocês podem se completar muito mais. A gente se completa muito. Eu sou muito de me dar com as pessoas. Eu acho até que melhorou muito. Eu acho que sim. Melhorou dentro, porque assim, a gente passou aí, a gente vem de uma crise, depois a gente passou 2 anos de pandemia. Então, quem ficou, ficou. Ficou mesmo. Ficou de verdade. Quem ficou, tá? E outra, as empresas estão percebendo, porque tem coleguinhas que se vende como assessoria de imprensa, se vende como tal, e não são. E não entregam um trabalho que tu entrega. Entendeu? Isso se mostra, é o que eu sempre digo. O tempo mostra. O tempo mostra. Mostra. Então, eu fico muito tranquila em relação a isso. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, a Faro, ela tá ali junto com a Marta Becker, ela tá ali com a Fato, que não é Fato, FTCom, né? Moglia. Eu cito aqui numa boa, porque são profissionais que eu respeito, entendeu? São profissionais que seguem dentro dessa comunicação corporativa. Isso que é o bacana, né? Faz parte do jogo, às vezes, o cliente fazer um rodízio. Faz. Né? Claro. Ou aconteceu de um cliente sair de uma assessoria daqui, procurar a Faro, né? E aí, por quê? Porque são perfis diferentes, sabe que a gente está trabalhando mais para fora, a gente trabalha muito com São Paulo, né, para o centro do país. Então, a empresa também muda o perfil. Claro. Né? Claro. Então, isso faz parte do jogo. É o crescimento, né? É isso aí. Faz parte. É isso aí. O importante, na verdade, é que segmentada ou geral, a assessoria de imprensa é cada vez mais estratégico dentro de um composto de comunicação mais completo, mais pensado, né? Eu só faço uma correção, Marcinha, que assim, a gente é geral. Não, a gente trabalha com segmentos diferentes, né? Geral, que eu quis dizer, não exclusiva, não extremamente segmentada. Nichado, né? Sim, até porque tu já disse, inclusive, que tem os segmentos que tu não atende. Não né? atende, então... e eu não atendo também concorrente. Né? Então, assim, é contrato exclusivo. Se eu atendo um cliente de um segmento X, eu não pego o concorrente dele por causa dos conflitos de interesse que a Simeone tem muito colocou conflito aqui. de interesse. Tem. E acho que a gente tem que trabalhar bem aquele cliente. Tem que se dedicar, tem que vestir a camiseta, Não, e mais do mostrar um bom trabalho, porque como
com certeza tu deve ter, Aline, clientes de muitos anos, né? Tem. Eu acho que quando tu tem essa exclusividade com o cliente, tu conhece o cliente, tu consegue ter uma vida Duradoura. mais longa com Uhum, ele, sabe? Eu tenho muito isso, eu tenho clientes de mais de 10 anos dentro da Infinito. Aham. Então, acho que isso é muito importante. Não, e além disso, assim, se a fidelizar gente, o cliente, se, né? se essa é uma área que quer ser cada vez mais vista como estratégica, tu entra num patamar da empresa, num nível de tomada de decisão que vai impactar diretamente, que é, assim, talvez assim, me perdoem quem não pensa dessa forma, mas é impossível atender 2 clientes do mesmo segmento se tu quer ser encarada como estratégica, né? É muito difícil. Acho muito complexo. Muito difícil. É muito complexo. As pautas se Acho que tu batem. falou a palavra certa, é complexo. E daí, e o contrário, porque assim, as pautas se batem, tu vai vender, sei lá, as duas, né, a mesma pauta, enfim. E o contrário também, né, porque como acontece com a Simiane, a imprensa já procura por ti, né? Sim. E aí tu tem 2, quem tu oferece? Qual o teu critério? Enfim, eu acho bem complexo, eu acho... Eu vou te dizer pra não que... dizer impossível, então eu vou dizer complexo. porque... até vou te dizer assim, que na área de indústria e de marcas é complexo, mas na área de design de produto, não. Design de produto eu atendo mais de um, porque eu preciso ter mais de um para oferecer. Porque não é todo mês que eu consigo emplacar o mesmo designer em todos os veículos. Claro, então claro. eu preciso Entendi. ter a oferta. Entendi. Design de produto, a gente atende hoje 5 pessoas. Então, aí não tem problema. Aí, ok. Aí é diferente. Aí é diferente. Meninas, muitíssimo obrigada. Como a gente explicou do início, não era em momento algum para saber quem vence, né? Não é isso a batalha, quando a gente diz é poder dar ao nosso público Sim. 2 visões diferentes sobre o mesmo assunto. E acho que terminamos com louvor. Ai, que Então, amor. muito obrigada. Muito Imagina, legal. Eu que agradeço. Foi. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, claro, te inscreve no canal e ativa o sininho para YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E no Fala Mercado, a gente tem toda semana um conteúdo novo. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.